No coração da Manchúria ocupada pelo Japão, existiu um complexo secreto, um lugar onde a ciência foi usada para os fins mais terríveis que se pode imaginar. Pois é, esse lugar existiu. E a história dele é tão assustadora que tentaram apagá-la dos registros por décadas. Olha só o nome oficial. Parece até piada, né? Um nome completamente inofensivo para esconder o horror que acontecia lá dentro. Para a gente entender como um lugar desses pôde existir, a gente precisa mergulhar nos fatos. E se esse tipo de investigação te interessa, já aproveita e se inscreve aqui, porque tem muita história para a gente descobrir junto. Bom, e tudo isso começa com um homem. O nome dele, Shiro Ishii, um médico oficial de alta patente do exército japonês que tinha uma obsessão, uma ideia fixa: transformar doenças nas armas de destruição em massa mais poderosas que o mundo já viu, o que ele chamava de as armas do futuro. E a coisa toda foi montada de forma muito metódica. Em 1932, Ishii viu na Manchúria o local perfeito. Por quê? Porque era longe de tudo e o mais cruel: tinha um fornecimento que parecia não ter fim de prisioneiros. Em 1936, nasce oficialmente a Unidade 731. Em 1939, o monstro estava pronto: a instalação de Ping Fang. Um lugar gigantesco, gente, projetado com um único propósito. Lá dentro, atrás daqueles muros, os prisioneiros, eles deixavam de ser gente. Recebiam um codinome, uma palavra que, na prática, selava o destino de cada um deles. Maruta. Em japonês, significa tora de madeira. E essa palavra era a chave de tudo. Era a forma de fazer com que os pesquisadores transformassem suas vítimas em objetos, em coisas. Assim, torturar e matar virava só um procedimento científico em algo inanimado. A humanidade era arrancada deles antes mesmo do primeiro corte. 12 mil. E essa é a estimativa mais baixa. Pelo menos 12 mil vidas, homens, mulheres e crianças perdidas só nesse lugar. Mas o detalhe mais terrível é este: não se conhece um único sobrevivente. Ninguém que entrou ali saiu com vida. Era uma sentença de morte, mas antes dela vinha um sofrimento que a gente mal consegue conceber. O que eles faziam lá dentro desafia qualquer compreensão. A ética médica não foi só ignorada, ela foi virada de cabeça para baixo. Pessoas eram infectadas com doenças e depois dissecadas, vivas, sem anestesia, para que os médicos pudessem ver os órgãos enquanto a doença agia. Membros eram congelados até o osso, testavam os limites da fome e da sede, era o colapso total de qualquer princípio de humanidade. Esse depoimento de uma testemunha, ele captura o horror de uma forma que arrepia. A frieza de descrever um membro humano congelado soando como madeira mostra o nível de desumanização a que se chegou. O sofrimento ali tinha virado uma coisa mecânica, abstrata. Mas por que fazer tudo isso? Não era só crueldade por crueldade. Havia um objetivo muito claro, terrivelmente lógico por trás de cada barbárie: a criação de um arsenal biológico para o Império Japonês. E olha só a escala da coisa. A Unidade 731 não era um laboratório pequeno, era uma verdadeira fábrica da morte. Por mês, eles produziam centenas, às vezes 1000 quilos, de agentes de doenças como peste, antraz e cólera. Tudo em escala industrial, prontinho para ser usado como arma. E claro que eles testaram seus métodos. O processo era sistemático. Primeiro, a produção em massa das bactérias. Depois, desenvolveram bombas especiais de porcelana para espalhar pulgas infectadas. O passo seguinte era o teste nos marutas, pessoas amarradas em estacas enquanto aviões jogavam as bombas. E por fim, a aplicação no mundo real, espalhando a peste em cidades inteiras na China. Mas aí a guerra começa a virar. Chega agosto de 1945, a rendição do Japão é iminente, e em Pingfang bate o pânico. Shiro Ishii sabia que os segredos da Unidade 731 não podiam de jeito nenhum ser descobertos. Começa então uma corrida desesperada para apagar todos os vestígios. As ordens eram absolutas: queimar tudo, destruir cada pedaço de papel. E o mais terrível, silenciar as últimas testemunhas. Os cerca de 300 prisioneiros que ainda estavam vivos foram todos executados. Qualquer funcionário local que soubesse demais também foi eliminado. A ordem para a equipe era simples: sumam, desapareçam e jurem nunca mais falar sobre o que fizeram. A Unidade 731 tinha que sumir da face da Terra. Mas a história não acaba com o fogo. Na verdade, talvez a parte mais chocante estivesse apenas começando. Porque em vez de justiça, os cientistas da Unidade 731 encontraram um comprador para os seus segredos.
Essa comparação aqui é inacreditável. De um lado, os médicos nazistas julgados em Nuremberg por seus crimes. Do outro, os cientistas japoneses. Para eles, nada de tribunal. Em vez disso, proteção secreta dos Estados Unidos. Em vez de sentenças, imunidade total. E longe de serem vistos como monstros, muitos tiveram carreiras de sucesso como médicos, empresários e políticos. E tá aqui o porquê, preto no branco, num memorando oficial do governo americano. Basicamente, o que eles disseram foi: a informação que esses caras têm é tão importante para nossa segurança nacional que vale muito mais do que processá-los por crimes de guerra. Foi um cálculo frio. Os dados foram comprados e os crimes enterrados. E teve um preço: 200 mil ienes na época. Esse foi o valor pago pelos dados e pelo silêncio. Um pagamento que selou o pacto e garantiu que os responsáveis pela fábrica da morte nunca enfrentassem as consequências. Essa decisão, essa troca de dados por imunidade, deixou uma ferida gigantesca na história. Criou um legado de silêncio e de injustiça que dura até hoje. Olha só essa linha do tempo, é a linha do tempo da impunidade. Em 45 eles fogem. Em 47 recebem imunidade dos Estados Unidos. Em 49 os soviéticos até julgam alguns membros, mas os cérebros da operação estão seguros. O próprio Shiro Ishii, o arquiteto de tudo, viveu tranquilamente e morreu de câncer em 1959, um homem livre. Seus subordinados não só escaparam, como prosperaram. Essa citação é de um juiz do próprio Tribunal de Tóquio. Ele fala da experiência amarga de descobrir, anos depois, que o governo americano escondeu tudo isso do próprio tribunal. A verdade foi escondida não apenas do público, mas dos próprios juízes. Isso tudo nos leva a uma questão ética fundamental, muito difícil. Os dados obtidos com tanto sofrimento levaram a alguns avanços médicos? Sim, mas é possível separar o conhecimento da forma como ele foi obtido? Existe um ponto em que o custo humano invalida completamente qualquer resultado? E essa é talvez a lição mais sombria dessa história, que a justiça não é garantida. Às vezes, por interesses geopolíticos, as atrocidades mais indizíveis são simplesmente varridas para debaixo do tapete. E fica aqui uma última pergunta para a gente pensar. Quando a história é ativamente suprimida, qual é a nossa responsabilidade hoje em desenterrá-la? Contar essas histórias é talvez o primeiro passo para honrar as vítimas que não só foram assassinadas, mas tiveram sua memória e seu sofrimento apagados de propósito. Deixem aqui nos comentários o que pensam sobre isso.